Agora a gente vai entrar na discussão desse bloco, que é outro tema muito importante nas provas de residência médica. A gente vai discutir aqui um pouquinho de polipose e câncer coloretal. Então, a gente vai começar comentando a nossa primeira questão dessa bateria de questões. E a nossa questão, ela traz uma paciente com 35 anos que procurou a UBS porque queria fazer colonoscopia. E qual era o motivo, pessoal? Ela estava preocupada porque a irmã de 37 foi diagnosticada com câncer coloretal. E o pai dela, pessoal, com 58 anos, também faleceu por uma obstrução intestinal provocada por um câncer coloretal. E ela tinha um tio paterno, ou seja, o irmão do pai, que também teve um tumor de seco com 55 anos. Então, ela tinha uma história familiar florida para câncer coloretal, ela não tinha comorbidades, o exame físico foi normal. E se isso aparece na sua unidade básica de saúde, pessoal, qual vai ser a sua proposta para rastreamento dessa paciente? E antes de a gente avaliar as alternativas, eu quero te convidar a pensar dessa forma. Toda vez que você estiver diante de uma questão de prova que traz uma paciente que ela tem múltiplos familiares com câncer, principalmente se for um câncer coloretal, você tem que pensar em síndromes hereditárias que predispõem ao câncer. E no contexto do câncer coloretal, a gente tem as síndromes hereditárias que predispõem ao câncer coloretal. E a gente vai dividir em dois grupos. Essas síndromes, elas podem ter polipose ou elas podem não cursar com polipose. O que significa polipose? Número aumentado de pólipos no trato gastrointestinal. Quando a gente fala das síndromes com polipose, a gente vai lembrar daquelas síndromes com polipose adenomatosa e aquelas síndromes que apresentam múltiplos pólipos do tipo amartomatoso, certo? E quando a gente fala de síndromes que não cursam com polipose, a gente vai lembrar de uma só: câncer coloretal hereditário não poliposo, também chamado de síndrome de Lynch. E aí, pessoal, revisando um pouquinho com vocês, o câncer coloretal hereditário não poliposo ou síndrome de Lynch é uma condição hereditária e dentre todas as síndromes hereditárias que predispõem ao câncer coloretal é a mais comum, certo? Trata-se aí de uma condição autossômica dominante em que o paciente ele vai ter mutações nos genes do reparo do DNA, principalmente os genes MLH1 e MSH2. E essas mutações elas vão levar a uma instabilidade de microsatélites, que é uma alteração que predispõe à ocorrência de mutações e, consequentemente, de múltiplas neoplasias malignas, entre elas o câncer coloretal. Os portadores dessa condição, eles não cursam com múltiplos pólipos no trato gastrointestinal, certo? E o câncer coloretal, ele é a neoplasia mais comum associada à síndrome de Lynch, aí 10 a 47% dos pacientes vão apresentar câncer coloretal, e também é importante lembrar do câncer de endométrio, tá, nesses pacientes. E como que eu vou ver se o meu paciente ele tem ou não critério para a síndrome de Lynch? Aí eu vou precisar revisar os critérios de Amsterdã, que eu vou jogar aqui na tela. Pessoal, mnemônico para os critérios de Amsterdã: 3, 2, 1. O que significa isso? O paciente tem que fechar todos os seguintes 3 critérios. Ele tem que ter 3 ou mais familiares com cânceres associados à síndrome de Lynch com confirmação histológica, sendo que um tem que ser parente de primeiro grau dos outros 2 e a presença de polipose adenomatosa familiar tem que ser excluída. Nossa paciente ela tinha um pai, um tio paterno e uma mãe, certo? O pai é parente de primeiro grau da filha, que é a irmã dela, e do tio paterno, seu irmão, e não tem história de polipose. Além disso, 2 gerações têm que apresentar cânceres associados à síndrome de Lynch, e ela tem, né, a irmã e o pai, e um dos portadores tem que ter tido esse câncer com menos de 50 anos, que no caso foi a irmã que teve aí com 37 anos. Então, fecha critério para a síndrome de Lynch. Se eu tenho uma condição sindrômica que predispõe ao risco de evoluir com câncer coloretal, e o câncer coloretal é uma neoplasia rastreável, o que eu vou ter que fazer nessa população? Rastrear de forma precoce. E qual é a indicação de rastreio de câncer coloretal nesses pacientes portadores de síndrome de Lynch? Pessoal, esses pacientes têm que iniciar rastreio com colonoscopia, tá? Que é um método altamente eficaz para rastreio dessa neoplasia, de uma forma muito precoce. Com que idade, pessoal? Jogando aqui na tela, porque o slide ficou pequeno. 20 a 25 anos com colono a cada 1 a 2 anos. O que significa isso? A minha paciente tinha 35 anos, ela já passou do
prazo de estar fazendo esse rastreio. Quando eu vou avaliar as minhas alternativas, o que eu tenho? A alternativa A fala que é para solicitar pesquisa de sangue oculto nas fezes e só fazer a colono se for positiva. Tá errado, pessoal. Se eu tenho uma paciente que tem uma condição, que tem um alto risco de cursar com o câncer coloretal, eu tenho que fazer um método diagnóstico mais acurado. Eu tenho que fazer colonoscopia. O que mais que a gente tem? Orientar a realização de colonoscopia a partir dos 40 anos, repetindo a cada 5 anos. Também não. A idade é mais precoce e a frequência também é uma frequência, né, de uma forma mais rápida. A gente faz a cada 1 a 2 anos. O que mais? Solicitar colonoscopia e, mediante resultado normal, repetir a cada 1 a 2 anos. Tá correto, porque a nossa paciente já tem idade para começar essa colono. Por isso que esse foi o gabarito da questão. E para finalizar, no último item, o autor ele fala orientar a realização de colonoscopia a partir dos 50 anos e repetir a cada 10, que é a orientação para a população geral, população de risco médio, que é aquela população que não tem uma síndrome, nenhuma outra condição que predispõe ao câncer coloretal. Não é o caso, infelizmente, não é o caso dessa paciente, tá bom?